Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está mais uma vez em Manaus para acompanhar as medidas de enfrentamento à pandemia no Amazonas. Nesta segunda-feira, estados vizinhos intensificaram as medidas restritivas. Em Rondônia, pacientes começaram a ser transferidos após acabarem as vagas em UTI. No Amazonas, continua o caos no sistema de saúde. Todos os hospitais estão expulsando 28, todo coroado, tudinho. E para tentar reduzir os números da Covid no estado, está em vigor o toque de recolher para todos que não são trabalhadores dos serviços essenciais. Na zona oeste da capital de Manaus, perto do centro da cidade, ruas praticamente vazias em plena segunda-feira. O decreto do toque de recolher foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira e determina a restrição da circulação de pessoas em espaços e vias públicas em todos os municípios do estado até o fim do mês, durante as 24 horas do dia. Esta empreendedora tem se cuidado como pode, evita sair de casa e reorganizou toda a rotina para fugir do vírus. Para ela, o toque de recolher não será novidade. Eu estou tendo que tomar todos os cuidados necessários para eu fazer as minhas entregas e para que a minha rotina continue no novo normal. Isso passamos ano passado também, então eu já tenho uma noção de como a gente pode estar se adaptando. Hoje eu estou usando muito online, as redes sociais para trabalhar. Os materiais online vão estar me ajudando bastante também para encarar esse novo desafio esse ano aqui em Manaus. Já fiz as compras da semana, a geladeira já está abastecida para exatamente não ficar tendo que sair frequentemente, para evitar qualquer contato. E, infelizmente, aqui a gente vê pessoas ainda assim que estão viajando ou de vez em quando estão andando até sem máscara mesmo. Segundo o governo do Amazonas, a taxa de ocupação dos leitos de UTI atualmente está em 96,64%. Parte do socorro do governo federal chegou no fim de semana em um comboio de carretas carregadas com 160 mil metros cúbicos de oxigênio. Mas partidos políticos consideram que o ministro da Saúde tem sido omisso na crise que acontece no Amazonas. Por isso, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal abra um inquérito para investigar a conduta de Pazuello. No mesmo dia, o ministro da Saúde viajou pela segunda vez só este mês até a capital Manauara para acompanhar as medidas de enfrentamento à Covid no estado. Nesta segunda-feira, em reunião com o Comitê de Crise, Pazuello disse que o Ministério da Saúde vai aumentar o número de voos para a remoção de pacientes. Antes de embarcar para Manaus, Pazuello falou que a prioridade na distribuição das vacinas é do Amazonas, devido à gravidade da pandemia no estado. Damos prioridade neste momento para o estado do Amazonas, somente sua capital, Manaus, que vive hoje uma situação realmente mais crítica no nosso país. E essa prioridade fica evidente a partir de um acordo com os governadores, onde 5% dessa primeira carga ela vai ser destinada aonde está maior o risco do país, que é em Manaus. O Amazonas possui atualmente a maior taxa de transmissão do país, 1,3, o que significa que 100 pessoas infectadas transmitem para 130, segundo informou o governo do estado. Para evitar o avanço da doença na região norte, medidas restritivas estão sendo adotadas em vários estados. Em Roraima, a restrição é nas estradas. Considerando o avanço da Covid no vizinho Amazonas, o governador Antônio Denário proibiu nesta segunda-feira viagens interestaduais e intermunicipais no transporte coletivo ou carros de aplicativo. Também recomendamos a todas as prefeituras do interior que editassem um decreto regulamentando o horário de funcionamento das empresas, principalmente as empresas que trabalham no período noturno, e limitassem a proibição de 21 horas até 6 horas da manhã. No Pará, o governo também estuda reforçar as medidas restritivas. O governador do estado, Helder Barbalho, começou a semana se reunindo com secretários de saúde e prefeitos para discutir como enfrentar o aumento de novos casos na região. No Acre, segundo a Secretaria de Saúde, o estado tem a segunda maior taxa de redução de casos no Brasil e fica em primeiro lugar considerando os estados da região norte. Mesmo assim, o governo aumentou as medidas restritivas para serviços não essenciais e decretou o toque de recolher das 10 da noite às 6 da manhã.
O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 decidiu pela restrição de horários do funcionamento de vários estabelecimentos comerciais das 22 horas às 6 da manhã, iniciando nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro, em todo o estado. No estado vizinho, Rondônia, as unidades de terapia intensiva lotaram. A prefeitura da capital, Porto Velho, considera que a segunda onda está sendo pior que a primeira, pois no pico da pandemia entre maio e junho, o município conseguiu lidar melhor com a situação, mas agora o sistema de saúde está colapsando. Como resposta, pacientes começaram a ser transferidos. Em nota, o governo do estado informou que o Ministério da Saúde disponibilizou 2 aeronaves com capacidade de transporte de 15 pacientes em cada e que os transferidos serão levados a Porto Alegre e Curitiba. Infelizmente, as festas, e o avanço rápido da doença, fez com que os nossos leitos ficassem todos ocupados. Então, nós trabalhamos muito durante esse final de semana, desde sexta-feira, na verdade. Nós estamos trabalhando muito com a questão da transferência de pacientes para hospitais federais aqui no nosso território brasileiro. O governo de Rondônia informou ainda que o Ministério da Saúde busca mais vagas em UTI em outros estados para transferir pacientes mais graves para outros locais. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, autorizou há pouco a abertura de inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise de saúde do estado do Amazonas. A partir de agora, Pazuello passa a ser formalmente investigado no STF por suposta omissão.